Olá, eu sou o pastor Sandro e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que está relacionado a uma vida de oração. A oração que muda o cenário, a oração que transforma aquilo que está ao nosso redor. Porque quando oramos, falamos com Deus, falamos com o nosso Pai. E muitas vezes entendemos que ter uma vida de oração é algo difícil de se colocar em prática. Mas o fato é que a oração, ela muda cenários. Grave essa frase: a oração muda cenários. E nós podemos ver isso quando nós lemos a palavra do Senhor, pois ela nos mostra em várias passagens que Deus ouve as nossas orações. A oração é, na verdade, uma conversa com Deus. É como se você fosse na casa do seu Pai todos os dias e antes de você fazer qualquer coisa, você vai pedir conselho ao seu Pai. Você divide com Ele os seus pensamentos, as suas dúvidas, as circunstâncias que envolvem determinada situação, determinado projeto. E você ouve a voz do seu Pai lhe orientando. Depois você sai e toma as decisões, pois você teve conselhos e meditou em algo que precisava fazer ou decidir. Deus está pronto a te ouvir. Ele espera que você o ame a ponto de construir com Ele um relacionamento sólido e profundo. Como o relacionamento de um filho e um pai que se amam e se respeitam. Isso é tão maravilhoso e feliz aquele que consegue construir esse futuro, esse profundo e intenso modo de se relacionar com alguém que só fará somar junto com você. Clame ao Senhor, o teu Deus e Pai, pois Ele te ouvirá sempre e, como um Pai amoroso, certamente Ele entrará com providências a seu favor, levando sempre em conta a justiça. Mas a pergunta é: como podemos construir uma vida de oração? Sim, é algo para se pensar, porque é importante você saber como você pode dar o primeiro passo. Mas na palavra do Senhor, Ele nos orienta a fazermos algo que pode ser talvez para você o começo de uma vida de oração. Uma forma de você construir um lugar para você ter um encontro com Deus. E ali então você abrir o seu coração e colocar para Ele todas as tuas angústias, as tuas dificuldades, os teus projetos, os teus sonhos. Talvez você também se coloque um pouco numa condição de entender o que Deus quer para a tua vida, de você poder fazer a vontade de Deus, de deixar que Deus te conduza no teu caminho e em cada passo e em cada pensamento que Deus possa te orientar através da presença do Espírito Santo na sua vida e você possa então ter decisões mais acertadas. Então diz assim lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, talvez você que nem tenha uma vida de crente, como se costuma dizer, mas independente disso, todos nós precisamos ter uma comunhão com Deus, nosso Pai, com Jesus, o nosso irmão, e o nosso intercessor e conselheiro, o Espírito Santo. A todo homem e toda mulher na face da terra, a todos que puderem entender e compreender a importância desse relacionamento, a importância de caminhar desde a primeira hora do dia
quando você levanta, antes de colocar seus pés no chão, sente na sua cama e convide o Espírito Santo para estar com você. Convide Ele para te iluminar, para abrir os teus olhos espirituais e que você possa olhar em cada situação, em cada momento da sua vida, olhar com olhos de sabedoria. Que você possa ter durante o seu dia a paciência, a calma, que a sua alma seja calma. Que você comece o seu dia na presença de Deus, sabendo que quando você pede, você clama e você ora, o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar, porque você está sendo obediente à sua palavra, buscando santidade, procurando ter uma vida digna, uma vida justa, fazendo o que é correto, o que é certo, procurando não apontar o dedo para os outros, mas sendo canal de bênção, de ajuda para a vida daqueles que cruzam o seu caminho. Que você possa ser como o brilho do sol pela manhã, que ilumina todos os lugares onde ele alcança. Que você possa ser sal e fazer a diferença na vida daqueles que encontram você durante o dia, e que mesmo que uma palavra de ofensa ou que uma palavra que possa tentar te abalar, te ofender, venha ao teu encontro, que ela seja dissipada pela luz que brilha em você, pela presença do Espírito Santo que brilha em você. Você já imaginou viver assim? Na presença de Deus, conversando com Deus a toda hora e todo momento, dizendo: Pai, eu preciso fazer isso, que o Teu Espírito Santo me guie. Pai, eu preciso decidir aquilo, que o Teu Espírito Santo me oriente. Pai, me orienta em cada passo. Não me deixa fazer nada, Senhor, nada que não seja, Senhor, na Tua direção, para que eu não erre, para que eu possa ter decisões mais assertivas, decisões mais corretas, e que eu não me deixe influenciar, Senhor, nunca pelas coisas do mundo, porque o mundo procura as coisas materiais. O mundo valoriza, Senhor, as pessoas por o que elas têm, não por o que elas são. Mas eu quero, Senhor, poder olhar a beleza de cada ser humano que cruza o meu caminho, e que eu possa também ser uma criatura agradável, uma criatura que tenha não mais aquele posicionamento de poder somar com aqueles que reclamam, com aqueles que murmuram, mas que eu venha agir agora como filho, como alguém que tem uma palavra de conforto, e quando alguém murmurar, que ao abrir da minha boca essa pessoa seja transformada pelas palavras que saírem de mim, e que elas não sejam as minhas palavras, mas as palavras do Teu Espírito Santo, que convence, porque o Espírito Santo é quem convence. E que eu possa todos os dias, Senhor, assim como Davi, que cometeu um grande erro na sua vida, apesar de ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus, num dado momento, quando ele tirou os olhos de Ti, quando ele se afastou um pouquinho de Ti, Senhor, ele cometeu um pecado que trouxe sobre a sua vida uma grande desgraça, e pagou o preço alto e caro por ter se descuidado e ter saído um pouquinho da Tua presença. Davi reconheceu o seu erro, clamou a Ti, e ele fez essa oração. Ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor. Por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra Ti, só contra Ti, pequei
e fiz o que tu reprovas, de modo que é justo a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi fez essa oração. Essa é apenas uma parte, mas veja só, por isso que Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabiamente cometeu o pecado, mas arrependeu-se sabiamente. É isso que eu quero dizer. Porque somente quem tem a sabedoria se humilha perante o Senhor e abre o seu coração e confessa a Ele todos os seus pecados, todas as suas transgressões. Não conheço a sua vida e não conheço a sua conduta, mas o que eu quero dizer é que seja você quem for, você está ouvindo estas palavras hoje, talvez seja uma forma que Deus encontrou para falar contigo e te dizer que basta apenas que você entre no seu quarto, feche a sua porta, feche a porta do seu quarto e ali então você abra o seu coração para Deus. Talvez você esteja vivendo um momento de dificuldade, talvez a tua alma esteja inquieta, porque você talvez não tenha ainda aquela comunhão com Deus, de falar com Deus todos os dias, porque certamente a oração irá te acalmar. O falar com Deus, o se relacionar com Deus, irá trazer sobre a tua vida calma. A calmaria vem do Senhor, a paz. Quando Jesus disse, eu vos dou a paz, eu não dou a paz que o mundo dá, é porque a paz de Deus, ela nos acalma mesmo diante das tempestades. A Bíblia fala que, assim como os montes em volta de Sião, assim é o Senhor em volta do seu povo. O Senhor está sempre pronto a te guardar, te proteger, te livrar, mas você precisa entender que você precisa ter um relacionamento sólido, profundo com Ele. Fugindo do pecado, como disse Davi, eu preciso que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Ele reconheceu que era pecador. É importante que você reconheça, talvez, que você tem algumas falhas e que você precisa eliminar essas falhas. À medida que você vai eliminando essas falhas e melhorando a sua conduta perante Deus, é como aquele filho que se arrepende de desobedecer o seu pai e a partir de um determinado momento, de uma determinada decisão, ele começa a obedecer o seu pai. O seu pai se enche de orgulho dele e ele automaticamente também recebe a ajuda do pai, começa a receber o apoio do pai, começa a receber as bênçãos do pai, mudam as palavras, se alinham os sentimentos e tudo começa a florescer de uma outra forma. É preciso que você saia do mundo e entre na presença de Deus. Por isso eu creio que ele diz, entra no teu quarto, ou seja, procure um lugar, feche a porta, se isole do mundo e entre na minha presença, porque eu estou ali para te ouvir e para agir a teu favor. Deus quer que nós tenhamos vida, uma vida abundante. Não necessariamente tenhamos uma vida de muitas riquezas materiais. Se tivermos, amém. Se não tiver, amém. Mas que você tenha paz, que você tenha uma família bem estruturada, que você tenha a bênção de um trabalho, que você possa gerar recursos através do seu trabalho, que você possa ter uma vida digna, uma vida honrada na presença de Deus, fugindo de todo tipo de pecado, de tudo o que te afasta de Deus, porque nós temos hoje o exemplo de Davi. Nós temos o exemplo de Davi que pecou, mas quando ele entendeu através do profeta Natã a repreensão do Senhor sobre aquilo que ele tinha feito de errado, ele volta para a presença de Deus.
Talvez você esteja sofrendo a consequência de alguns pecados, de alguns erros, de algumas decisões que você tomou. Um dia isso termina. As consequências, elas não são para toda a vida, elas são circunstâncias em que nós pagamos por aquilo que nós fizemos de errado. Mas se você começar a corrigir as suas atitudes, se você começar a corrigir, daqui a pouco todas as consequências vão se dissipando e você vai começando a viver uma vida nova, uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida na presença do Senhor, do seu Pai, daquele que te recompensará. E todos verão, essa mudança e certamente sentirão também o desejo de buscar. Você vai se tornar uma mensagem viva, uma mensagem do Evangelho de Deus, do amor de Deus. Não importa o momento que você está vivendo, tome uma decisão. A partir de hoje, vá para o seu quarto todos os dias, feche a porta, esqueça um pouco das coisas que estão ao seu redor e abra o seu coração para Deus. Davi se jogou no chão e fez uma oração, e Deus impediu que Davi fosse morto. Deus o presenteou com a vida, porque pelo pecado que ele realizou, pelo pecado que ele fez, ele morreria, como uma sentença sobre a sua vida. Mas você tem a oportunidade ainda de, assim como Davi também, reconhecer seus erros, suas falhas, de pedir perdão e recomeçar. A oração muda o cenário. Creia nisso e ore. Eu tenho certeza que Deus irá ouvir a sua oração, o seu clamor. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja. Que você tenha paz. Que você receba as bênçãos da prosperidade, as bênçãos da cura, da libertação, do perdão. E que você possa, em nome de Jesus, ter uma vida plena, uma vida abundante. E que a alegria que vem de Deus, possa fazer parte da sua vida e possa te alcançar. E que você seja feliz, em nome de Jesus. Amém.